Amém, queridos. Hoje é o nosso domingo de celebração de ceia do Senhor, trazendo a nossa memória o sacrifício de Jesus lá na cruz. E é importante nós sempre analisarmos cada letra do cântico. É importante nós analisarmos cada frase ali. E hoje a maioria dos cânticos apontam sempre para Cristo Jesus. E há uma alegria no nosso coração, quando nós estamos aqui nesse lugar. Eu digo que é um dever nosso. Muitas vezes nós não chegamos aqui tão alegres assim. Carregamos a nossa semana, carregamos nossos problemas. Mas eu quero que você nessa manhã possa trazer à sua memória o sacrifício de Jesus naquela cruz. As nossas situações do dia a dia, nós vamos acompanhar até a volta de Cristo, até o Senhor nos recolher. Isso é fato, não tem como fugir disso. Hoje estamos alegres, amanhã estamos um pouco tristes, no próximo dia estaremos alegres de novo, mas para nós que servimos ao Senhor é como o nosso irmão leu no início do culto. Há uma alegria, e nós devemos desfrutar dessa alegria, a qual Deus nos concede todos os dias. Basta apenas nós olharmos com os nossos olhos espirituais, não carnais, porque se olharmos com os nossos olhos carnais, nós distanciamos de Deus a cada momento. E devemos desfrutar, sim, de tudo isso. Dessa alegria que só Deus concede ao nosso coração. Nós, se fôssemos buscar alternativas para ter alegria, através de bens materiais, através de situações materiais, como diz a palavra, nós somos os mais miseráveis homens dessa terra. Os mais miseráveis. A nossa alegria não está num bem material, não está num prazer da vida, ainda que o maior defeito do ser humano, o nosso maior defeito é esse, hoje. Buscar os prazeres desse mundo. Esquecemos de buscar a alegria, os prazeres que Deus nos oferece dia a dia. Na semana passada e o tema de hoje, eles são muito semelhantes. E quando você lê Eclesiastes capítulo 5, há um desafio aqui para esse homem, Salomão, olhar para as questões da vida, assim como eu e você. Nós hoje olhamos para as questões da vida, muitas vezes não paramos para pensar nas situações. E algo que a vida vai mostrando para nós, e nós não desfrutamos, principalmente das alegrias dos céus, as alegrias que o Senhor nos ensinou. Há um grande defeito nisso. Há algo a ser corrigido em nós a respeito disso. E há uma semelhança no tema da semana passada com o de hoje. Essa palavrinha, desfrutar, desfrute. Na semana passada nós falamos de desfrutar das dádivas que Deus nos concede da vida. E olhamos ali o dom que Deus nos dá. Olhamos no capítulo 5 ali a respeito da vida que Deus nos deu e nos concedeu. E Salomão ele está olhando para esses enigmas da vida, ali tentando entender qual que é o significado da vida. Mediante a tudo que ele tinha, mediante aquilo que ele correu atrás. E ele mesmo cita no livro de Eclesiastes, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Se nós olharmos uma ilustração bem simples, a gente consegue correr atrás do vento? Não consegue. E ele vai usando essas expressões aqui. Ele vai colocando esses desafios no coração dele e na mente dele. E nós também temos esses desafios diários. Há situações da nossa vida que nós muitas vezes, eu espero que não seja o contexto nosso aqui, que nós muitas vezes colocamos em xeque até a soberania de Deus. Colocamos em xeque a presciência de Deus. Colocamos em xeque os planos de Deus. Porque estamos tão presos à vaidade da vida, das coisas dessa terra, que nos distanciamos do verdadeiro entendimento de desfrutar das dádivas de Deus. Foi o que nós expomos na semana passada. E hoje, o tema de hoje ele é muito semelhante também. E aí o tema de hoje vai nos dar desfrute as coisas boas da vida que Deus lhe concede. Para desfrutarmos dessas coisas boas da vida que Deus nos concede, nós temos que estar em alertas em algumas questões. Estarmos atentos em algumas questões.
que surge no nosso dia a dia. Salomão vai citar aqui no capítulo 6, que nós vamos ler os 12 versículos, alguns alertas. E eu quero, nessa manhã, apresentar para nós esses alertas, para ver o quanto isso tem muito a ver conosco e no nosso dia a dia. E quando nós tentamos procurar paz, ou tentamos procurar um prazer nessa vida, algo que satisfaça a nós mesmos, em algum momento nós desviamos a nossa atenção nas ações abençoadoras de Deus. Não observamos, não nos atentamos nas ações abençoadoras de Deus para a nossa vida. E um exemplo simples que nós podemos citar aqui de momento é a nossa própria vida. Se nós estamos vivos hoje aqui, é porque você tem uma excelente saúde. E nós trocamos isso, né? Eu sou bem de saúde, sou bem, mas nós esquecemos que o maior desfrute, a maior gratidão que nós temos que ter é mediante a Deus. Estou vivo. Deus me deu a vida. Deus me deu o privilégio de estar aqui nessa manhã para celebrar de um momento, de um memorial a qual Ele instituiu. Não foi o homem, foi o próprio Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que instituiu. E a vida que Deus me deu, eu tenho a oportunidade, o privilégio nessa manhã de desfrutar desse momento aqui. Do pão que simboliza o corpo do Senhor e do suco de uva que simboliza o sangue dele derramado naquela cruz. E essa é uma ação abençoadora de Deus. Nós sabemos todo o sacrifício que Jesus passou naquela cruz lá. Nós sabemos, no terceiro dia ele ressuscitou. E nós sabemos da promessa, dessa presciência dele em relação à sua volta. E nós sabemos que devemos desfrutar de alegria nessa terra, porque sabemos que vamos morar com ele na glória. E muitas vezes não desfrutamos dessas coisas boas que Deus concede na nossa vida. Porque ficamos presos a uma visão, ou que seja uma visão terrena, ao qual a busca pelo prazer, a busca pela riqueza, a busca pelos bens, a busca pela honra é o que mais importa. Ou a busca por aquilo que torna, às vezes, no nosso coração um vazio mais para frente. Muitos de nós estamos sentados hoje aqui, em alguma área nós temos um vazio no nosso coração. Porque buscamos, às vezes, esses pontos. E não ficamos em alerta. Aquilo que Deus nos ensina a desfrutar nessa vida. Principalmente das coisas boas. Como eu citei, a vida é uma coisa muito boa de se desfrutar. Sim. Quem aqui não gosta de viver? É muito estranho, né? Um cristão falar que não gosta de viver. É assim, é até pecaminoso isso. Um cristão citar que não gosta de viver. É uma ingratidão isso. E semana passada eu me recordo muito bem que nós falamos, né? Como que eu posso desfrutar das dádivas de Deus? O primeiro ponto que eu coloquei foi sendo grato. Sendo grato com o que você tem e o que você não tem. Sendo grato com o seu problema ou sem o seu problema. Sendo grato realmente com a sua enfermidade ou com a sua saúde. Sendo grato. Porque é dom de Deus. A vida é um dom de Deus para nós. O trabalho, ainda que o autor do Eclesiastes vai dizer, olha, é enfadonho, é cansativo, mas é do seu trabalho que você desfruta também da alegria, desfruta daquilo que te sustenta, desfruta daquilo que te traz, em certo momento, um prazer de poder estar com a família em determinado lugar, um prazer de poder ajudar o próximo, que é um item que nós temos que levar em consideração também. Podemos ser egoístas ao ponto de ter para si mesmo. Lembra da ênfase semana passada? Aqui na parte de que, olha, há uma consequência do homem pela sua ganância do seu coração. E nós sabemos que a ganância, a vaidade do coração é um mal, que não nos permite colocar em prática a questão teológica na nossa vida. Se nós não colocamos em prática, se nós não exercemos as questões de ações
a qual Deus nos coloca, nos impõe a cada dia. Eu vou falar que impõe mesmo, porque é nosso dever. É nosso dever colocar em prática. Por mais que você lute no seu coração por algo, com algo, coloque em prática. Peça a Deus. Peça a Deus. A palavra de Deus nos ensina que se você quiser sabedoria, sabedoria divina, que é ela que nos orienta, ela que nos direciona, a sabedoria por si só não adianta. Não adianta. Dizer que eu sou sábio. Eu tenho tantos anos de vida. Geralmente a gente usa isso, né? Hoje nós temos uma irmã aqui que tem 80 e poucos anos. Ela é muito experiente de vida. Mas a maior experiência que nós temos hoje é através da sabedoria divina, não a humana. A humana vai nos afastar dessa prática, eu digo até prática teológica, que nós devemos seguir. Então hoje, preste atenção, muita atenção, semelhante à semana passada. A palavrinha desfrutar, desfrute, ela está em evidência aqui. E Salomão está começando assim, a olhar, a entender qual é o real sentido da vida. Se alguém te perguntar, qual é o real sentido da vida? Qual é a sua resposta? Você como cristão, você tem algumas linhas de resposta. O sentido da vida é glorificar a Deus, porque entreguei a minha vida a Cristo Jesus. E hoje eu sou alegre, porque Cristo Jesus morreu na cruz por mim. Esse é o seu discurso. O seu discurso não pode ser aquele discurso delicado. É o sentido da vida, a gente procura... Não. Para nós isso é claro, isso é óbvio. E Salomão entendeu isso aqui. Ele questiona algumas questões aqui. Ele questiona alguns pontos aqui que eu e você provavelmente já fizemos e ainda vamos fazer. Vamos continuar nessa insistência de fazer alguns questionamentos. Vamos continuar na insistência de algumas inclinações da ganância do nosso coração. Vamos continuar em algumas insistências da vaidade do nosso coração, do orgulho que habita dentro de nós. E aí, num momento desse aqui, nós temos que olhar para a cruz e entender, sou realmente um miserável mesmo. Sou um miserável. Porque eu não sei desfrutar nem das dádivas, e agora no nosso tema dessa manhã de hoje, nem das coisas boas da vida. Que quem dá? Quem oferece? Deus. Eu costumo dizer, eu tenho muito cuidado ao falar isso. Algumas pessoas até estranham quando eu falo isso. A vida cristã ela é extremamente difícil. A gente sabe disso. É assim uma luta diária, constante. A gente sabe disso. É no nosso momento a sós, é no nosso momento no trabalho, no nosso momento na rua, é no nosso momento às vezes em família, é no nosso momento às vezes em igreja, como irmãos. A gente sabe que é difícil. Mas quando eu entendo, quando eu busco, principalmente quando eu coloco em prática todos os preceitos, os ensinamentos que a Santa Palavra de Deus me ensina, eu começo a enxergar os desfrutes que Deus me dá. Se eu tinha eu vou usar esse termo aqui entre aspas, né? Se eu tinha uma santa ignorância do meu comportamento, a palavra de Deus me mostra nos frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5 lá, os dois contrastes da natureza humana, ali e depois mostra os frutos do Espírito. Paciência, longanimidade, amor ali, não é? Então a gente trilha em alguns caminhos estranhos, porque a gente constrói isso nós mesmos. E não desfrutamos das coisas boas da vida que Deus nos concede. Porque nos desviamos, nos inclinamos para os desejos do nosso coração. Para buscar o prazer, uma alegria vazia, uma alegria falsa. E aí quando a coisa aperta, ou na linguagem mais popular, e quando o calo aperta, nós corremos para onde? Nós corremos para Deus, ou nós corremos para o irmão, que é o correto. E aí nós temos alguns problemas, alguns transtornos
que estão no nosso coração. E esses transtornos precisam ser sarados, curados, para nós desfrutarmos das coisas boas da vida que Deus nos concede. Um exemplo, mais um. A nossa família é uma coisa boa que Deus nos concede para desfrutarmos? Não tenho dúvida disso. Uma outra situação aqui bem rápido. O trabalho não é uma coisa boa que Deus nos concede? E muitas vezes reclamamos. Olha que incoerente isso. Não conseguimos desfrutar das coisas boas de Deus, porque usamos a nossa sabedoria humana e não permitimos que a sabedoria divina interaja na nossa disciplina diária como ser humano e como homens e mulheres, jovens, crianças, espirituais. Parece que a espiritualidade não faz parte mais da nossa caminhada cristã. Isso é um problema, porque nunca vamos enxergar isso. Nunca. Salomão, no período de carnalidade dele, eu vou usar esse termo aqui, mas no período dele ali, que ele, no final da vida, ele começa a enxergar essas coisas, ele começa a ser confrontado por quem? Por Deus. Ele começa a relatar tudo que nós estamos vendo aqui no livro de Eclesiastes. E trazer isso também para o nosso dia a dia, para a nossa vida também. E aí eu quero convidar você, para que realmente nessa manhã, você observe comigo, quantas coisas boas Deus concede a nós na vida. E muitas vezes nós distanciamos, muitas vezes nós não entendemos esse desfrutar. Estamos presos tanto ao tempo, estamos presos às nossas atividades, trocamos algumas questões do nosso dia a dia, depende pelo um momento a sós com Deus. E o momento a sós com Deus é algo particular seu. Seu. Ninguém pode ter um momento a sós com Deus por você. Ninguém pode. Ninguém pode fazer uma avaliação de como você vai participar da ceia hoje. Ainda que a palavra de Deus não diz, não há uma proibição a respeito disso. O texto de 1 Coríntios, lá no contexto, aos Coríntios lá, diante de uma situação de vaidade ali, ou de ganância no coração, o apóstolo Paulo fala, escreve a eles, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não diz examine-se, pois, o homem em conjunto. É a si mesmo. É no coração ali, no momento da intimidade ali com Deus, do seu relacionamento a sós com Deus. Não tem como ser em conjunto. E diante disso, você precisa entender, e eu preciso entender também a cada momento, de como é o meu relacionamento com Deus e como deve ser ele. E entender que eu tenho tanto a desfrutar das coisas de Deus, as coisas boas de Deus, nessa vida também, e após ela, que eu preciso aprender a fazer isso. Preciso aprender a olhar mais, a enxergar mais a presença de Deus na minha vida. 1 Coríntios 10, 31. O que o apóstolo escreve lá? Diante de todo esse contexto, assim, eu vou dizer o termo ali, indisciplinado da igreja de Corinto, ele escreve assim, olha, quer comais, quer façais, qualquer coisa. E o termo ali, qualquer coisa. Não é específico, a gente às vezes limita o nosso relacionamento com Deus, com coisas específicas, relacionado a só um culto de manhã, que agora é de manhã, ou só no encontro de oração às quartas-feiras, ou só no estudo bíblico. Não, é no dia a dia, todo dia. A gente limita e não consegue desfrutar das coisas boas que Deus nos concede. E aí nós vamos ver aqui, pelo menos 3 alertas aqui nesta manhã, após a leitura do texto, a exposição do texto. Abra sua Bíblia comigo lá em Eclesiastes capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 12. Nós vamos ler o texto, depois nós vamos
fazer a exposição dele em 3 partes, aqui para que nós possamos entender o que o autor estava querendo apresentar aos seus leitores. E nós hoje, em pleno século XXI, o que o texto nos ensina a respeito de coisas relacionadas com a vida e com o nosso tema dessa manhã. Desfrute as coisas boas da vida que Deus nos concede. Versículo 1 diz assim, essa percepção de Salomão: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho come. Também isso é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde, ou pois em vão, vem o aborto em trevas, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que proveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Quero dividir o texto aqui hoje em 3 partes. Do versículos 1 ao 6, é possível nós observarmos aqui que o autor nos guia a respeito daquilo que ele já relacionou lá atrás. Ele percebe alguns males aqui, alguns males, digamos assim, alguns males que faz parte da vida dele, faz parte de toda a humanidade. Algumas versões, se não me engano, a NVI ele vai trabalhar uma questão, a palavra humanidade. Em algumas versões também vai usar esse termo humanidade. Porque Salomão está olhando todo, não está selecionando ou sendo seletivo em algumas questões, como muitas vezes nós fazemos aqui, né? Nós somos seletivos em algumas situações, mas Salomão está olhando todo. Assim como a palavra de Deus também em Mateus capítulo 25 nos ensina o todo. O sol brilha para todos, indiferente. Mas há algumas particularidades aqui. Ele começa dizendo, olha, Deus concede ao homem o quê? Riquezas, bens e honra. Para que ele faça o quê? Salomão começa a olhar isso. Para que ele desfrute. Mas há um problema aqui também, a qual ele diz. Diz que, olha, dependendo da vaidade do coração do homem, ou da inclinação do seu orgulho, não é ele que vai desfrutar disso, mas é os outros. Então ele começa a fazer essa comparação aqui. Ele começa a trazer também algo interessante aqui para nós, dizendo assim, olha, o homem a quem Deus confere honra, ele nada lhe falta, tudo é lhe dado, mas mediante a sua vaidade, a sua cobiça, ele não desfruta disso. Eu acredito que uma das piores coisas na vida do ser humano, da humanidade, é essa. É saber que tem, mas não tem. É saber ou pensar que tem e não tem. É vaidade isso. É uma cobiça, é orgulho do coração. E aí ele vai fazendo uma comparação, dizendo, se alguém gerar 100 filhos, no versículo 3, e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem,
e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. O que Salomão está enxergando aqui? Olha, ele é farto, ele tem tudo que Deus lhe concede. Mas se a sua alma não tem o entendimento disso, é em vão. Ele pode ter 100 filhos, ele pode ter a prosperidade que ele quiser, ele pode ser farto daquilo que ele tem, do que ele quiser. Mas, se ele não desfruta disso, se ele não tem entendimento disso, é em vão. E aí ele compara uma questão de uma morte, de um aborto. E a gente sabe disso, se uma criança que nem nasce hoje, ela não vai passar pelos processos do sofrimento da vida, a qual nós conhecemos, que já foi lá constituído em Gênesis. E Salomão vai dizer, isso é melhor que não tenha nem nascido. E aí a minha versão diz a palavra aí, que está até no momento aí, né? Que é uma discussão tremenda aí. E assim, abrindo um parênteses, e há de nós, irmãos, que fomos a favor do que nós estamos vendo na mídia aí. Né? Eu quero fazer uma breve observação aqui. Todos nós estamos sabendo, né, o que está acontecendo aí agora, somente no Brasil. A questão da legalização do aborto. Nós não temos direito a isso. Isso é uma questão de Deus. Fecha parênteses, é só uma observação. Fique atento, ore a respeito disso também, para que esse absurdo que estão querendo colocar lá em Brasília seja aprovado. Isso não existe. O único que tem direito de dar e tirar a vida é Deus. É Deus. E aí Salomão vai comparar assim, é melhor nem ter nascido, passado por esse momento do aborto, porque é trevas e não vai passar por esse sofrimento todo. E aí nós vamos percebendo que ele vai citando, né, questões da vida. E aí no versículo 7, do versículo 7 ao 9, nós vamos ver que Salomão cita a respeito do trabalho. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Parece que isso é muito assim, atual. Parece que isso é muito relativo à nossa correria do dia a dia. A mera semelhança aqui, no dia a dia. Salomão diz lá, olha, o trabalho aqui é realmente do homem para a sua boca, para o seu sustento. E aí ele continua dizendo aqui, mas ele nunca está satisfeito. E olha um alerta aqui para nós, aqui do quanto nós corremos, quanto nós vamos atrás, e nunca estamos satisfeitos. Há uma mera coincidência aqui. E ele, no versículo 8, ele vai dizer, que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que anda perante os vivos? É como se ele dissesse assim, que vantagem é nisso? E aí num dos versículos vai dizer, todos vamos para o mesmo lugar. E aí é um autor que eu gosto muito, que ele fala assim, que a morte, ela nivela, ou seja, ela iguala todos os seres humanos, ou seres viventes. E aí não tem rico, não tem pobre, não tem intelectual, não tem rei, não tem presidente, não tem... A morte nivela todo mundo. E aí, no versículo 9, ele vai tratar algo que nós temos que trabalhar também na nossa vida. Ele diz assim, melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. E uma outra versão vai dizer, contentar-se com o que você vê é melhor do que sonhar, ou na linguagem mais jovem, do que viajar na maionese. É ser realista, é contentar-se com o que Deus te concede, e não fazer planos fora da soberania ou daquilo que Deus te instrui. A minha versão diz assim, melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça. A ociosidade da cobiça é o pior mal que tem. E Salomão cita esse mal aqui. Há um mal que vive debaixo do sol. Deus constrói todo esse desfrute, mas o homem não sabe desfrutar disso.
e não sabe contentar-se disso. Não entende esse real desfrute. E ele vai fazendo essas comparações aqui. E aí no versículo 10, há algo bem interessante aqui. Salomão entende a questão da presciência de Deus, daquilo que está somente em Deus. E quando nós falamos de presciência de Deus, nós estamos falando de algo que já foi escrito, já estava registrado, já está nos planos de Deus. E não há quem mude isso. Eu e você não temos direito e não temos capacidade intelectual ou espiritual para mudar os planos de Deus. Não tem. Não tem. E eu quero fazer uma observação aqui bem simples. O plano que Deus tem na sua vida, você não consegue mudar. Não tem jeito. Seu dia a dia, às vezes você não entende quais são os planos de Deus para a sua vida, e talvez você não vai conseguir ficar entendendo isso, mas um único plano de Deus para a sua vida, você tem que ter ele bem claro na sua vida. Esse não tem negócio. Esse você não consegue negociar, e você tem que entender isso. Eu tenho que entender isso, que é o plano da salvação. É o único. Agora, eu pensar, Deus tem um plano para mim, Deus ser milionário, Deus tem um plano melhor de vida para mim. Deus já tem um plano melhor de vida para você. E na presciência dele, isso não muda. O que ele nos ensina a todo momento, através do Espírito Santo, é como eu desfruto desse plano que ele já tem na minha vida. As outras coisas são consequências do seu trabalho, do seu esforço, da sua integridade, da minha integridade moral, da minha integridade espiritual. Se eu também não entender isso, é correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Nós temos que entender isso. E aí no versículo 10, a tudo o quanto há de vir, já se lhe deu o nome. E algumas versões vão dizer que tudo que já está escrito, Deus já deu o nome. E o homem não consegue lutar com Deus a respeito disso. Porque Deus é pré-ciência pura. Já está escrito. Já tem o plano. O que nós devemos fazer é, naquela atitude de humildade e reverência, obedecer. Colocar em prática. A prática teológica da nossa vida nos leva sempre ao quê? A uma vida de relacionamento com Deus. E uma vida distante da ganância e da vaidade do nosso coração. Quando nós colocamos em prática. Estou usando o termo teológico aqui, porque a nossa vida, ela rege através da teologia, do conhecimento de Deus. É isso. Não do seu conhecimento em si. E aí agora nós podemos ver que Salomão lança pelo menos 3 perguntas aqui. 3 perguntas muito relevantes, de nós entendermos o quanto nós somos falhos, ou na visão de Salomão aqui, os seus leitores, e ele mesmo, o quanto ele era falho em buscar a sabedoria humana. Ele que tinha pedido lá atrás sabedoria divina. Mas é interessante que o texto relata isso, ele escreve a respeito disso. Provavelmente para mostrar para os seus leitores, e essa oportunidade rica que nós temos de ler hoje, mostrar para nós o quanto nós devemos fugir de buscar a sabedoria humana. E ele coloca 3 perguntas relevantes para o homem em relação à vida. A primeira dela é: que aproveita o homem? Que proveito tem o homem com a vaidade? Alguns de nós usamos o termo, ou a questão secular do mundo usa o termo da vaidade. Olha, eu sou vaidoso, né? Meu cabelo, tentei arrumar esse lado aqui, ficou meio levantado, então, o que será que os outros vão pensar de mim, né? Não, tem que arrumar, né? Eu estou meio gordinho, ou estou meio gordinha, né? Somente as mulheres que, depois no final do culto, vocês podem me pressionar aqui na parede, somente as mulheres, às vezes não gostam de ouvir assim, tá gordinha, né?
A gente busca algumas situações da nossa vida que não são relevantes. Né? É lógico que não estou dizendo aqui que você vai parar de fazer a sua atividade física, você vai controlar a alimentação, não estou dizendo isso. Você precisa ter uma vida saudável. A palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Busque uma vida saudável. Faça exercício. Sabiam disso? Que a palavra de Deus fala a respeito de exercício? Fala, né? Então assim, aí a gente tem que ver o que é relevante. E a primeira pergunta que Salomão lança aqui é: que proveito tem a vaidade na vida? Pense aí. E a segunda pergunta relevante que ele lança aqui, no versículo 12, é: quem sabe ou quem conhece o que é bom para o homem? Quem conhece? Quem sabe? Se nós entrarmos numa interação aqui uns com os outros, e eu perguntar, depende para um de vocês assim, fala para mim o que é bom para a vida, né? Para ter uma vida de desfrute. O que é bom? Qual que é a sua resposta? Qual que é a minha resposta? Como cristãos. Talvez nós vamos trilhar em algumas situações da vida o que é bom para o homem, né? Quem sabe o que é bom para o homem? O que é bom para o homem é ter um bom trabalho, ter uma boa família, ter bens, estar em paz. A gente vai construindo alguns argumentos. Mas aí Salomão coloca essa questão aqui, em xeque. Quem sabe o que é bom para o homem? Quem sabe o que é bom de desfrute da vida para o homem? Quem sabe? Eu quero usar aqui uma expressão. Só Deus sabe. Só Deus sabe o que é bom para o homem. A partir do momento que o homem também saiba buscar o que é bom para ele. Nós temos uma dificuldade gigantesca, às vezes, de buscar o que é bom para nós. Mas o que é ruim, eu estou falando no momento mais a sós, ou algumas indisciplinas que nós temos. Alguns impulsos, transtornos que nós temos e que vamos buscar do lado errado. Mas também não posso deixar de lado que nós buscamos sempre o melhor. Sempre o melhor. É isso que ele está insinuando aqui, dizendo. Quem sabe o que é bom para o homem? Deus sabe. E qual é a receita? Onde eu busco isso? Aqui. Aqui. Ou nós estamos aqui simplesmente por um momento social? Acredito que não. Nós estamos aqui porque entendemos a nossa parte de prestar o nosso culto de ações de graça a Deus. Entendemos realmente que estamos hoje aqui no memorial que Cristo Jesus deixou para o seu povo, que somos nós, para juntos participarmos desse momento e desfrutarmos dessas coisas boas da vida que Deus nos concede. E a terceira pergunta aqui é algo que me chama muita atenção, né? Ele diz o seguinte: quem pode declarar, na minha versão diz, quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? E algumas versões vão dizer assim: quem pode dizer isso ou dizer das coisas desse mundo ao homem depois que ele morrer? Que sentido tem a vida? Nós, como cristãos, não esperamos assim que vamos reencarnar. Isso é um pensamento kardecista, é um pensamento espírita. Umas 2 semanas atrás, eu estava no local, aí uma pessoa falou assim: nossa, eu preciso ver quais das vidas que eu vou escolher para voltar. Não tem sentido isso. Ela vai escolher, até na questão da crença dela, ela não conhece a crença dela. Eu achei assim um absurdo isso. E Salomão já está enxergando isso, fala assim: olha, depois que vier a morte, quem poderá falar algo referente ao que está acontecendo? Ninguém. Lá em Lucas, né, nós temos um episódio fantástico lá, em que o rico e Lázaro, olha,
Deixa eu só colocar a pontinha, né, do dedo lá para... referindo-se à questão do local de descanso e de tormento também. E aí nós vemos o quanto não tem jeito. E ainda ele fala assim, volta lá porque tem meu irmão, para falar para ele a respeito de tudo o que acontece aqui. Não tem jeito mais. E aí nós temos aqui, assim, essas bênçãos de Deus, essas ações das bênçãos de Deus. E aí aquela palavrinha que a gente ouve às vezes no nosso dia a dia. As oportunidades estão aí. Nós temos a oportunidade de hoje olhar para um texto desse e começar a enxergar as oportunidades e desfrutar das coisas boas da vida que Deus concede a nós. Essas coisas boas, elas são relacionadas ao nosso dia a dia, a cada momento. E aí, com isso eu quero trabalhar com você e assim colocar diante de nós aqui como que, ou melhor, como porém eu posso desfrutar exatamente das coisas boas da vida que Deus concede. Como que eu posso fazer isso? Eu quero destacar aqui pelo menos 3 alertas para nós. O primeiro alerta está relacionado lá no versículo 1 desse capítulo 6 já, de Eclesiastes. O primeiro alerta é assim, as riquezas e bens e honra não são garantias de realizações ou de triunfos na vida. Não são. Fique alerta nisso. Fique atento a isso. Porque o autor escreve aqui, Deus dá riquezas? Dá. Deus dá bens? Dá. Deus dá honra? Dá. Mas isso não é garantia para mim e para você de uma vida de alegria. Não é. Porque nós somos inclinados à vaidade e à ganância. Quando nós trabalharmos isso, aí sim, no nosso coração. Tem um livro que é bem interessante. Ele chama Poder, Dinheiro e Sexo. Ele relata esses 3 fatores na vida do ser humano que demonstra quem realmente ele é. E aí nós estamos vendo aqui um primeiro alerta. Riquezas, bens e honra não é garantia aqui para que eu e você tenhamos triunfo na vida. Não é. E aí esse livro vai mostrar isso. Dê dinheiro. Ele diz lá, olha, dê muito dinheiro a uma pessoa. E veja, e isso vai revelar o coração dela. Dê poder. Isso revelará o coração dela. Salomão era um homem poderoso. Reis vinham para dar a ele presentes. Nós sabemos da história. E aqui nós vemos, digamos assim, o declínio dele. Na nossa linguagem, a queda dele. Vigiai e orai a cada momento. Seja atento, seja em alerta. Olha, Deus me deu prosperidade. Agora eu vou ser uma pessoa abençoadora na causa do Senhor. E aí, de repente, você troca tudo isso pelos prazeres da vida. Tome cuidado. Tome cuidado. Está em alerta. E o segundo alerta que eu quero destacar aqui está no versículo 9. De tudo que a vida nos dá a partir de Deus, que Deus nos concede, seja riqueza, seja bem ou seja honra, ou não seja isso, que haja o contentamento. O segundo alerta aqui é: contente-se. Seja contente com aquilo que Deus tem te dado. Não busque alternativas que vão te trazer prejuízos. Não busque. Deus me deu isso, estou contente. Deus não me deu? Contentamento. É o contentar-se com que os olhos veem e não a cobiça do nosso coração. É estar contente com aquilo que meus olhos veem, enxergam, que eu entendo que Deus foi Deus que me deu. E não com a cobiça, a ganância do meu coração. Isso é um veneno para nós. Fique alerta nisso. No versículo 9 ele vai trabalhar isso. Melhor é a vista dos olhos
do que o andar ocioso da cobiça. Segundo alerta. Terceiro alerta, nós vamos observar que nas 3 perguntas finais do texto, Salomão nos leva a pensar, e eu quero trazer isso à nossa memória aqui agora, a questão da sabedoria. O terceiro alerta é: não pense que exercer a sabedoria humana ou trazer para si que você é sábio humanamente, isso vai te trazer prejuízo. Não exerça isso. Não exerça sabedoria humana. Exerça sabedoria divina. Como as 3 perguntas que ele fez aqui. Que aproveita o homem com a vaidade? Quem sabe o que é bom para o homem? E a última aqui, após a sua morte, quem pode lhe contar o que acontece debaixo do sol? Seja sábio em tudo. E a conclusão que nós temos é: esses 3 alertas nos direcionam a olharmos para esse tema. A olharmos cada dia mais. Olha, se eu realmente entendo que a riqueza, bens e honra não é algo que vai me levar ou vai me dar garantia de triunfos na vida, ótimo. Segundo, se eu entendo realmente que o contentar-se com que os meus olhos veem e não a cobiça do meu coração direcionado por Deus, ótimo. E se eu exerço, eu permito que a sabedoria divina tome conta da minha vida, ótimo. Caso contrário, nós não iremos desfrutar, ou não entenderemos o desfrute que a vida nos dá por intermédio de Deus. Como temos desfrutado as coisas boas na vida que Deus nos concede? Como eu tenho desfrutado disso? É um alerta para nós também. Você já parou para pensar nisso? Se não parou, eu acredito e creio dessa forma, que Deus trabalha no nosso coração a cada dia para que nós olhemos, observemos como que eu tenho desfrutado de tudo que Deus tem me concedido. De que forma? De que maneira? E aí eu penso o seguinte: eu sou o mais miserável de todos, porque às vezes eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo absorver a realidade que existe ao meu redor na minha vida. E eu não desfruto. Pelos meus atos mais humanos. Não enxergo as ações abençoadoras de Deus. Porque eu não entendo o que é desfrutar das coisas boas da vida que Deus concede. Que o Senhor continue a nos alertar a respeito de tudo o que nos inclina para a vaidade e para a cobiça do nosso coração, ou para os prazeres da vida. E comece a realmente nos dar entendimento e discernimento e desfrutar das coisas boas que Ele concede a nós. Amém? Vamos orar. Vamos orar para nós passarmos para a segunda parte do nosso culto nessa manhã. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa rica oportunidade concedida a nós nesta manhã, de podermos estar reunidos aqui primeiramente em Teu nome, Senhor. Porque sem a Tua soberania, Senhor, nós não estaríamos aqui. Sem a Tua graça, Senhor, nós não estaríamos aqui. Obrigado, Senhor, por esse favor imerecido sobre nós. E diante disso, Senhor, nós somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque devemos sempre, Senhor, estar em alertas. Alertas, Senhor, para que as riquezas, os bens e honras, Senhor, desse mundo não seja, Senhor, um mérito para nós, Senhor, de vitória, mas sim, Senhor, a conquista de desfrutar aquilo que Deus concede a nós. Que, Senhor, não temos, Senhor, a prática, ó Deus, de exercer a sabedoria humana, mas sim, Senhor, de permitirmos, Senhor, a Tua sabedoria
na nossa vida. E, Senhor, também, ó Deus, para que estejamos, Senhor, sempre em contentamento de tudo aquilo que o Senhor nos concede. Porque sabemos que Tu és um Deus misericordioso, bondoso, amoroso, que nos concede dádivas, Senhor. Dádivas boas. Dádivas, Senhor, que precisamos desfrutar. Por isso o Senhor nos ensina cada vez mais. É o que te pedimos, Senhor, nesta manhã. É o que te pedimos, Senhor, durante essa semana, Senhor. Onde nós estivermos, Senhor, no nosso trabalho, no meio da nossa família, até na rua, Senhor. Nos ajuda, Pai, a desfrutarmos das coisas boas que o Senhor nos concede na vida. Muito obrigado, Senhor. É assim que nós oramos e te agradecemos. No nome santo e glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.